Irmãos, como é que estão? Tudo bem? Como é bom adorar o Senhor. Diz que nós vamos nos prostrar, nós vamos adorar, vamos exaltá-lo para todo sempre. O culto precisa ser um pedaço do céu aqui. O lugar mais próximo nós experimentarmos da presença de Deus. Por isso, o salmista mencionou no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se torna a casa do Senhor porque os irmãos estão aqui, nós somos habitação do Espírito de Deus. Você já deu uma olhada para quem está do seu lado nessa noite? Parte dessa casa, dessa habitação do Senhor? Coisa boa, né? Teve gente que ficou tentando dar os 30 abraços de manhã. Quem conseguiu cumprir a missão de manhã? Conseguiram cumprir a missão? Amém, que coisa boa, hein? Gente, sábado que vem vai ser demais, hein? 60 da nossa igreja. Olha, você tem que convidar bastante gente. Trabalhe por isso, em nome de Jesus. Orando para que seja uma festa linda ao Senhor aqui. No domingo, pela manhã e pela noite. Então, no sábado vai estar trazendo a palavra o pastor Arival. É o pastor da maior igreja presbiteriana no estado de São Paulo. Uma bênção, um homem com uma vocação para plantação de igrejas, e é um nordestino que Deus trouxe para São Paulo para plantar igrejas, dá uma lição para o paulista, que bênção. Lá junto com ele trabalha o pastor Hernandes. O pastor Hernandes é auxiliar do Arival, então vale a pena você vir cá sábado que vem, é uma bênção esse homem. Nossos corais vão estar tudo aí. A Raquel vai ministrar também adoração no sábado. No domingo nós temos mandado aí para os irmãos algumas músicas, é para você familiarizar, para você chegar aqui, alguém cantar e você não cantar, que você participe do culto, celebre o Senhor, né? Adore o Senhor no nome de Jesus. E Deus nos deu um presente além, que no aniversário não vai acabar no aniversário. Olha que coisa boa. Na terça-feira seguinte, no dia 26, você tem que marcar na sua agenda, tá bom? Vai estar conosco o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, trazendo a palavra no culto da família. É um culto que nós vamos ter na terça-feira, um culto diferente. Pastor Juliano, nós cantamos a canção dele agora aqui, ó, no final aí, né? Juliano vai fazer o louvor e Jeremias pregar, dia 26. Então nós temos que encher essa casa. Terça-feira, um dia diferente. Então, não vai terminar no domingo. Na quarta-feira pela manhã, líderes vão ter um encontro com Jeremias aqui para uma ministração também oportuna. Vai ser uma bênção esses dias. Então, você precisa orar por isso e organize sua agenda para você trazer toda a sua família, seus amigos, seus convidados, o papagaio, o periquito e uma régua. Não deixa ninguém de fora. Ore pelas pessoas que você vai trazer. É aniversário da igreja e você dá um presente trazendo pessoas. O pastor Anderson o presbítero Anderson deu um recado aqui, logo no início. Nós vamos ter 2 momentos que nós vamos ter ofertas no final de semana que vem. Um no sábado, onde nós vamos abençoar uma igreja que está se tornando autônoma, depois de muitos anos. Comprou um templo, um local, que eles estão se reunindo, e precisam pagar. E nós vamos participar disso, porque se o aniversário é nosso, então nós trazemos o presente, amém? Então ore por uma oferta, você vai trazer no sábado, vai ter um envelope bem específico, você vai poder usar a maquininha também ali, do cartão, ou você faz a transferência, mas você tem que identificar que é para essa finalidade. E no domingo, é domingo de missões, 4º domingo do mês, nós levantamos a oferta que nós mantemos nossos campos missionários. Então não esqueça de que eles vão estar lá precisando e nós temos que enviar. Tá bom? Bom, dado o recado, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. O nosso tema nessa noite é uma igreja saudável no discipulado e crescimento. No discipulado, nós vamos conhecer um pouquinho e nos inspirar com as Escrituras o que é ser um discípulo e o que é
discipular. Eu vou usar alguns textos bíblicos e eu queria que na hora que fosse esse texto, nossos irmãos que estão na projeção aí tivessem ligeiros para a gente participar. Somente o verso 19 desse texto é o texto que fala sobre a ordem do Senhor Jesus para todo crente. O dia que você recebe a Cristo na sua vida, você já é um embaixador do reino. Então você já sai para fazer discípulos. Não tem que ter uma formação teológica, uma preparação para a evangelização. A evangelização acontece a partir do momento que você se torna uma fonte. Você era alguém que estava morto em delitos e pecados. Você recebeu a água da vida, a partir daquele momento, você já pode compartilhar. Pode compartilhar. Tem gente que acha complicado pregar o evangelho. Pregar o evangelho é simples, é dizer o que Cristo fez na sua vida. O cego, o que ele dizia? Eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era um pecador e fui restaurado. Verso 19, vamos ler juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, amém. Ide, portanto, e fazei discípulos. O importante não está no ide, que também é importante, mas no fazer discípulos. Ide, portanto, a melhor tradução seria enquanto indo, enquanto vivendo, enquanto você está tendo relacionamentos, faça discípulos. Faça discípulos. Vamos orar? Pai de amor e graça, obrigado por esta palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo sopre o nosso coração nesta noite, revele da Tua palavra e nos desperte para ser discípulos, discipuladores. Que a nossa igreja seja essa igreja saudável, que seja uma igreja que discipula pessoas e que apresenta a Jesus a elas, em nome de Jesus. Amém. A palavra discípulo vem do hebraico talmidim, que significa aprendiz ou aprendizes, aqueles que estão aos pés de alguém para aprender. Na Galileia, no tempo de Jesus, os meninos iniciavam, principalmente os machos, iniciavam os seus estudos da famosa Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Eles começavam a estudar quando eles tinham 6 anos de idade. Quando eles completavam 10 anos, eles sabiam de cor toda a lei, todos os 5 primeiros livros. Aí você talvez esteja pensando aí, eu já estou com 10, 15, 20, 30 anos de igreja, eu não decorei nenhum capítulo de Gênesis ainda. Fica um desafio para nós, uma lição. Aos 6 anos eles começavam, aos 10 já sabiam de cor. E esse ensino, geralmente, além do ensino nas casas, eles eram feitos também nas sinagogas por rabinos, por mestres. A partir dos 10 anos de idade, quando eles encerravam o que era chamado de escola primária, Beit Sefer, apenas aqueles primeiros 4 anos, quando eles tinham esse conhecimento já da lei, apenas os meninos mais notáveis, os ilustres, aqueles que eram considerados os melhores alunos, eles eram selecionados para o que chamava de Beit Talmud, que era o ensino secundário. Quem podia aprender um pouco mais, quem podia agora andar aos pés de um líder, não apenas para frequentar uma escola onde tinham muitos, mas agora para beber numa fonte mais de perto. Os meninos que não se davam então muito bem, que não eram aprovados para esse período secundário, eles voltavam para as suas famílias para ajudar na profissão da família. Se a família eram de pescadores, pescar. Se eram de fazedores de tendas, fazer tendas. O que a família fazia? Se eram carpinteiros e por aí vai. Mas os que haviam sido selecionados para dar sequência aos seus estudos,
Eles iam passar agora mais 4 a 5 anos, uma vez que eles já conheciam a Torá, estudando os demais livros da lei de Moisés. Eles iam conhecer agora os livros históricos, os livros de sabedoria e também de todos os profetas, maiores e menores. Praticamente todo o Antigo Testamento esse povo ia memorizar. Com essa idade, então, eles passavam agora a ser introduzidos no que se chamava de tradição oral. Quando, além dos ensinos das Escrituras, eles iam agora acompanhar a sabedoria daqueles rabinos acumulada durante a sua história. Agora era hora de pegar o que aprenderam no texto e aplicar à vida. É quando eles iam fazer as interpretações e as aplicações. Os próprios fariseus, né, que eram grupos de reflexão e ideológico da época. Entre 14 e 15 anos, somente os melhores deste grupo, né, eram chamados agora pelos rabinos, ou seja, a seleção ia acontecendo, era como uma pirâmide, poucos chegavam ao final desta pirâmide, pouquíssimos, que entravam agora para a chamada elite intelectual de Israel. Esses eram chamados de talmidins, eram os discípulos de fato, discípulos. E agora, além dos ensinos, eles iam andar literalmente, vivendo junto com um rabino, para cima e para baixo, se preparando para, quem sabe, um dia serem também um rabino. Assim como Jesus chamou os seus discípulos. Naquele período havia rabinos que tinham suas visões, a sua interpretação da lei, um diferente do outro, por isso cada rabino possuía o seu conjunto de regras e interpretações, inclusive sob a guarda do sábado. E aí tinham as linhagens, por isso surgiu grupos como fariseus, saduceus e por aí vai. Esse conjunto de regras e interpretações eram chamados de o jugo do rabino. Era esse conjunto de formação doutrinária, de regras e de interpretações da lei que ele tinha. No período de Jesus havia 2 rabinos famosos, um chamava Hilel e outro Shammai. Eles eram exatamente opostos na interpretação. Cada um deles tinha então seus discípulos, seus talmidins, e muitos seguidores se colocavam sob o seu jugo, que era a sua maneira de interpretar a lei. A relação entre os rabinos e os seus talmidins, seus discípulos, era intensa e pessoal. Aquilo que a gente vê na narrativa dos evangelhos sobre Jesus caminhando com os discípulos 3 anos e meio, ou seja, come, tudo que está sendo observado, a ideia é copiar tudo, é reproduzir o que você é na vida do outro. Isso era feito. Então, em Israel havia uma recomendação aos talmidins: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Ou seja, se ele pisar, aproveite até a poeira, não perca nada o que ele está te ensinando. Isso significa que deveriam observar tudo quanto ele dizia, quanto ele fazia, a sua maneira de viver, pois a grande ambição de um talmidim era se tornar semelhante ao seu rabino, igual ao seu rabino. A relação rabino-talmide, então, ela era esse relacionamento intenso, pessoal. Ele vivia para imitar, para se tornar igual. Foi esse conceito do talmidim que Jesus tomou no Novo Testamento para aplicar na sua relação com os discípulos.
No texto de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, nós vamos encontrar o discipulado que Jesus está oferecendo em relação ao discipulado dos rabinos daquela época. E o texto está aí, vamos lá? Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e acharei descanso, porque o meu jugo e o meu fardo, tomai sobre vós o meu jugo. Se o jugo do rabino que você estava seguindo era muito pesado, por exemplo, o jugo dos fariseus, davam um dízimo do endro, do cominho, da hortelã, guardavam o sábado, não comia carne de porco, era um tanto de observações, não podia caminhar tantos metros no sábado, e tinha um tanto de coisas que eles guardavam. E Jesus falava, olha, o jugo desse povo é muito pesado. Muitas daquelas coisas eram exatamente jugo do rabino, não o das escrituras. Jesus está oferecendo um jugo aos discípulos que vão caminhar com ele, e dizendo assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. E Jesus não está dizendo, aprendei sobre o que eu estou dizendo, aprendei sobre mim. Sobre mim. Ser um discípulo de Jesus é aprender sobre Ele. Ele é um padrão nosso. Ele vai dizer assim, ó, sou manso, humilde de coração, vocês vão achar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Jesus estava oferecendo descanso aos talmidins cansados. Então Jesus usa esse sistema rabino-talmide para se relacionar com os seus seguidores. E assim como os rabinos da sua época, Jesus também chamou os seus. E ele continua chamando os seus talmidins, seus discípulos, com duas diferenças. Primeiro, Jesus criticou os rabinos, os seus contemporâneos, que colocavam um pesado fardo sobre os seus seguidores, que eles mesmos não podiam suportar. Era daquele seguinte, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Davam um conjunto de regras, mas eles mesmos não conseguiam viver nelas, absolutamente. Isto mantinha os seus discípulos sobrecarregados. Era a letra que matava. A letra que matava. A segunda diferença é que os talmidins em Israel, eles eram meninos extraordinários. Uma elite intelectual que foi sendo selecionada numa pirâmide e eles estavam lá em cima, aqueles que iam reproduzir um rabino. Mas Jesus, ele faz o contrário. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados. E ele chama todos indistintamente para serem os seus discípulos, seus talmidins, pessoas comuns como eu e como você podem usufruir da presença, do aprendizado, do crescimento, do treinamento para ser um aprendiz do Cristo, para andar com Ele, para ser exatamente como Ele quer que você seja. Então, Jesus fez isso de maneira também intensa e pessoal com os seus discípulos. Aqueles 3 anos e meio não foram qualquer escola bíblica dominical, não foi apenas uma apostilazinha que se dá por aí, e quando se fala em discipulado dentro de igreja, o pessoal pensa que é dar 5, 10, 15 lições sobre assuntos que você discipulou uma pessoa. Na verdade, você deu um pouquinho de informação. Isso não é discipulado. No discipulado você pode usar materiais didáticos, mas o discipulado não é passar uma apostila, algumas lições, é muito mais que isso. Uma igreja
saudável, ela é conhecida pelo verdadeiro discipulado. E esse discipulado, por ser verdadeiro, por ser orgânico, ele produz o crescimento do rebanho. Porque as pessoas passam a viver como Cristo quer, cópias vivas. A Bíblia diz que foi lá em Antioquia que pela primeira vez alguém foi chamado de discípulo de Jesus de verdade. Pela primeira vez foram chamados de cristãos. Talmidim de Jesus foram reproduzidos ali. Cristão é um pequeno Cristo, é o chaveirinho, é a miniatura, é alguém que conseguiu no seu modo de viver copiar a Jesus. É possível ver Jesus através daquela vida. A nossa missão como igreja é fazer discípulos em todas as nações, em todo o tempo. Nossa vocação é discipular pessoas, é fazer discípulos, assim como Jesus empreendeu aqueles 3 anos e meio para fazer discípulos discipuladores. Eles não poderiam ser o fim em si mesmo, porque se fosse, você e eu não estavam dentro da igreja hoje. O discipulado funcionou lá. E louvado seja o nome do Senhor, porque nos últimos 2000 anos funcionou. 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 É por isso que a igreja está de pé. Para isso nós precisamos entender pelo menos 3 questões. Eu queria que você compreendesse isso nessa noite, no nome de Jesus. 3 questões. A primeira questão que precisamos entender é que fazemos discípulos de Jesus, não nossos. Não nossos. Talvez a caricatura de igreja que a gente se vê por aí hoje é exatamente que os líderes ou as pessoas estão reproduzindo a si mesmos e não a Cristo. É como se fosse uma fábrica. É como algumas denominações que todo pastor que passa tem até o mesmo tom de voz do líder. Ou seja, são quase que robôs. Não tem uma formação bíblico-cristã aos pés do Cristo, mas é a cópia de um líder. Então não estamos aqui para criar seguidores nossos, para reproduzir miniaturas de nós mesmos, mas seguidores de Jesus. Ele é o alvo do nosso discipulado. Quando nós chamamos alguém para andar conosco, o que nós precisamos fazer é que ela precisa conhecer a Cristo e amar a Cristo e querer andar nas pegadas de Jesus. Mas para fazer isso, a gente precisa estar pisando nas pegadas que Jesus preparou para nós. Paulo, em 1 Coríntios 11, 1, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, sede, vamos lá, vamos ler juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não está chamando as pessoas para seguirem a Paulo, mas para seguirem a Cristo. Ele era imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é quando eu sou, porque tem os crentes sazonais, crentes temporários, discipuladores temporários. Há uma explosão no momento religioso que ele chama alguém para andar junto, mas depois ele abandona. Não. Sede meus imitadores, como eu sou, não é quando eu sou. Como eu sou. Para declarar, ou para dar um imperativo, que Paulo está dando uma ordem, ele precisava estar pisando nas mesmas pegadas de Jesus. Ele precisava estar copiando a Jesus. Então, o que Paulo queria imprimir na vida das pessoas não eram os seus pensamentos, não eram as suas preferências, os seus trejeitos, mas era o caráter de Cristo. Que as pessoas amassem e conhecessem o Cristo. Também Paulo, ainda em 1 Timóteo capítulo 3, e possivelmente nós vamos citar vários textos paulinos, porque Paulo foi um discípulo discipulador.
O grande padrão do Novo Testamento aí. 1 Timóteo 3, verso 10 e 11, ele deixou o currículo do seu discipulado com o jovem Timóteo. Versículo 10 e 11, vamos ler juntos? Também, não, 1 Timóteo, desculpa, é 2 Timóteo, querida, desculpa, é 2 Timóteo 3,10, vê se está aí. Isto, 2 Timóteo, vamos ler juntos? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto. Timóteo era um talmidim de Paulo. E Timóteo não recebeu apenas ensino, diz assim, olha, você tem seguido de perto o meu ensino, mas você tem seguido o meu procedimento, meu propósito, a fé, a longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você tem visto Cristo na minha vida, como eu amo Jesus. Isto é discipulado. Isso é discipulado, chamar alguém para ver a ação de Cristo na sua vida. Discipulado não é fazer as pessoas entrarem na nossa roupagem, mas na roupagem que Cristo preparou para cada uma delas. Jesus tem uma roupa para cada crente, para que ele pareça com Cristo. Discipulado não é fazer as pessoas imitarem o meu jeito, mas ajudarem as pessoas a imitarem e andarem como Deus quer que elas andem. Eu, pastor Anderson, ou qualquer presbítero desta igreja, ou qualquer líder desta igreja, não podemos, não devemos e não queremos ser reproduzidos na nossa personalidade, no nosso jeitão. Você não precisa ficar barrigudo e careca. Entendeu? Não precisa. Não precisa chorar gemendo igual eu faço. Não precisa ter o mesmo tom de voz. Não é isso que Cristo quer. Por isso Ele fez você de maneira singular. Mas o chamado do discipulado é pessoal, é para cada um. Para cada um. Então nós não estamos buscando aqui culto da personalidade, mas sim imprimir a imagem de Cristo em cada vida. No final da sua vida, a confusão da história precisa ser: você parece demais com Jesus. David Livingstone foi um missionário inglês que fez o seu ministério na África. E ele ficou tanto tempo lá, amou tanto aquele povo. Quando ele morreu, houve uma briga, praticamente uma intriga, uma dificuldade, porque os ingleses queriam levar o corpo dele para Westminster, onde está o corpo dele, onde foi colocado depois, mas os africanos não queriam deixar. E chegaram a um acordo no final. Arrancaram o coração, tiraram o coração dele ficou na África e o corpo foi levado para ser sepultado lá em Westminster. Onde você conhece a confissão de Westminster, naquele templo lá tem as gavetas lá onde estão os restos de Livingstone. Anos mais tarde, missionários visitaram as mesmas regiões que Livingstone, pregando o evangelho ali. E a comunidade local identificou, dizendo: olha, na verdade, esse Jesus que vocês estão pregando já esteve aqui. Mas o nome dele era Livingstone. E ele deixou o coração dele aqui. O modo de viver daquele homem. Ele foi tão discipulado por Jesus. E quando você ensinava sobre Jesus, as pessoas viam Jesus na vida dele. Este foi
discipulado. Essa é a imagem que Cristo precisa imprimir em nossas vidas. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 10 e 11, ele nos dá a dinâmica do discipulado. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1, ele diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Verso 11, todos juntos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento que não seja o que já foi posto por Jesus Cristo. Amados, discipulado, precisamos entender que não é fazer as pessoas tornar como nós, mas levá-las a parecerem com Jesus. Para isso a gente precisa viver como Cristo viveu. A segunda questão que precisamos entender é que o discipulado, ele visa o crescimento espiritual. É isso que o discipulado visa, capaz de gerar o crescimento numérico. Mas o discipulado faz as pessoas crescer espiritualmente. Não é crescer na cabeça. Isso se faz com apostila, com cursinho. E você pode produzir alguém com a cabeça grande e um coração morto. É importante ensino? Sim, Paulo diz para Timóteo que Timóteo tinha seguido de perto. Timóteo estava sendo empoeirado pela vida de Paulo. Mas a apostila era apenas um item na vida. O ensino de Paulo era apenas um item. Ele via Cristo sendo transmitido através da vida do apóstolo Paulo. Não há crescimento orgânico e saudável quando há apenas crescimento numérico de membros. Às vezes a igreja se engana achando que está aumentando o número de pessoas, que a igreja está crescendo. Não é assim que Jesus vê o crescimento da igreja. Ele não vê a igreja como números. E uma das coisas que tem nos enganado nestas últimas décadas, principalmente na nossa geração, é o número significativo de gente que vai pingando de igreja em igreja. E é muito grande. Vivemos um período de êxodo de igreja para igreja. E você recebeu no ano 100 pessoas que já conheciam a Cristo. Não foi um processo da evangelização, foi da aculturação. Um lugar que tem uma doutrina melhor, uma pregação melhor, o templo é mais confortável, o povo é mais cheiroso, é mais amistoso, é um povo que tem mais acessibilidade, e por aí vai. O crescimento orgânico, verdadeiro, é o crescimento espiritual. E é natural que ele promove o crescimento numérico, porque quando nós temos crentes saudáveis no discipulado, é natural que o rebanho se multiplique com saúde. Com saúde.
Então, o crescimento verdadeiro acontece quando os crentes vão deixando o alimento básico, que é o leite, para o alimento sólido. Quando eles vão crescendo espiritualmente. Discipulado deve estimular as pessoas a deixarem a vida de bebês espirituais. Pastores não são trocadores de fraldas ou amamentadores com mamadeira. Fazem tudo e as ovelhas ficam só recebendo. Não são bebês. É por isso que precisa produzir o crescimento. Precisamos levar as ovelhas aos campos, sair do aprisco, ir para os pastos que estão verdejantes. Vão ter que subir montanhas, vão ter que estar em vales, vão ficar na beirada dos abismos, vão passar o risco dos lobos, mas vão permanecer firmes e vão crescer fortes, porque vão receber o alimento necessário. Uma pessoa que é discipulada em Cristo, ou seja, que foi conduzida a Jesus e há um relacionamento com Cristo, ela deixa de ser dependente de leite e passa a buscar o seu alimento na solidez da palavra de Deus. Quando é que alguém está amadurecendo? É quando ele tem uma busca profunda por Deus, ele busca na palavra, ele cresce na comunhão, e ele cresce no discipulado, porque ele vai se tornando mais parecido com Jesus. A mente dele passa a ser a mente de Cristo, o seu coração passa a amar como Cristo ama. E ele prega o Evangelho com espontaneidade, sabe por quê? Porque é um prazer falar do que Cristo fez na vida dele. Crente que não cresceu espiritualmente, que não passou pelo discipulado cristão verdadeiro, ele vive dando problema na igreja, por quê? Porque ele é bebê. É coisa natural de bebê. Ele não cresceu. Não foi formado Cristo na vida dele. Paulo chama de crescimento na graça e no conhecimento. Não é o crescimento na simpatia, tá, meus irmãos? O carisma de Deus, os dons de Deus, que vai produzindo transformação no serviço do reino. E no conhecimento aqui também não é conteúdo somente. Conhecer a Deus é relacionar-se com Ele. Relacionamento. Isso tem a ver com todas as práticas devocionais que a gente vai aprendendo durante a vida. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo nos orienta a crescer em tudo. Diz assim: mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Crescemos em tudo, crescemos na palavra, na oração, na justiça, na fé, na obediência, na maturidade, crescemos. Vamos deixando as coisas de menino, na santidade, no serviço, na evangelização, no amor, na paciência, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito vai se manifestando na vida da pessoa. Discipulado. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9 ao verso 12, Paulo está fazendo uma oração por aquela igreja, para que o discipulado ali pudesse produzir o verdadeiro crescimento. Quando o discipulado produz esta natureza saudável na vida do corpo, é natural. Capítulo 1, versículo 9 ao verso 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10, está aí? Gálatas, capítulo 1, verso 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, diz ele, frutificando em tudo, em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ainda, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. E ele vai dizendo que nós vamos se tornando idôneos. Paulo escrevendo aos Gálatas,
Em 2 Tessalonicenses também, capítulo 1, Paulo está agradecendo a Deus pelo crescimento que aqueles irmãos estavam tendo, fruto do discipulado de Cristo. A igreja foi impactada pela palavra e ela está amadurecendo, tornando-se uma igreja resiliente diante das provas. Resiliente diante das provas, capacidade de sofrer, mas permanecer fiel. Não se entrega. Fruto da maturidade. E ele diz assim, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, estou sendo rápido aí, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 e 4. Achou? Amém. Vamos juntos? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de vós, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo está dizendo, olha, o amor está aumentando, o amor não está esfriando, há uma maturidade acontecendo. Olha o discipulado produzindo a vida de Cristo, a vida da igreja. Vocês estão sendo mais conhecedores da palavra, vocês estão amando mais uns aos outros, vocês estão suportando a pressão. É porque vocês não são mais bebês, estão crescendo espiritualmente. Estão crescendo. E ele vai dizer ainda, em 1 Pedro capítulo 2, agora o apóstolo Pedro, o resultado do desenvolvimento dos crentes, da maturidade sendo gerada, o deixar das coisas de meninos, o crescimento espiritual, é o discipulado sendo produzido. Discipulado visa esse crescimento, e ele que vai gerar, então, os números na frente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3, vamos lá? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Primeiro estão despojando. O crente está tirando aquelas coisas ruins, o lixo do pecado. Versículo 2. Versículo 2. Vamos lá. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Apesar de usar a palavra leite aqui e criança, a finalidade não é tornar bebê, dizer que é para crescer. É para crescer. A ideia aqui é de crescimento, desejar alimentar. Versículo 3. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Experiência leva tempo. Tem que ter relacionamento com o Eterno. E Pedro termina a sua segunda carta dizendo qual deve ser o resultado. Capítulo 3, versículo 18. Qual é o resultado de uma vida de um discípulo de Jesus? Como é que um discípulo de Jesus ele deve terminar essa expectativa? Pedro termina essa carta dizendo, 2 Pedro, vamos lá? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Amém. Pedro estava fazendo uma leitura da ordenança de Jesus, daqueles que passam agora a imitar o Cristo, que passam a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, versículo 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando nós somos discipulados, o discipulado gera o crescimento espiritual,
ele se torna perceptível na vida das pessoas. Fulano amadureceu na fé. Ali tem um herói da fé. Cristo, Paulo vai dizer que ele foi formado nessa pessoa. Está sendo formado como um bebê, está crescendo. E a pessoa passa a atingir a maturidade da fé. Uma estatura de Cristo. Ele passa a se desenvolver. As pessoas vão perceber Cristo na vida dele. Discipulado gera crescimento espiritual, que gera crescimento numérico. Crentes cheios de Deus, parecidos com Jesus, são como imãs do céu. Atrai pecadores ao arrependimento, atrai pessoas ao discipulado. E terceira questão que nós precisamos entender é que uma igreja saudável é conhecida pelo envolvimento de todos os membros no discipulado. Uma igreja saudável, ela é conhecida pelo envolvimento de todos os membros no discipulado. Não é um luxo dos pastores, dos líderes, é todo o corpo. Todo o corpo. Jesus comissionou toda a igreja, a ordem é: fazei discípulos. Ele podia dizer assim: Pedro, faça discípulos você, o restante fica assistindo. Uma das coisas que mata o crescimento do corpo é uma parte só começar a crescer. Na verdade, produz um corpo que se torna uma aberração. Você imagina você fisicamente para de crescer, só seu pé crescer, você com pezão. Você já imaginou? Você com um pé de 50 quilos? E se você tivesse uma orelha que fosse crescendo? Ou fosse o braço que crescesse? Quem tem braço que é um fininho, outro lá? É siri, não é isso? Tem uns que meio atrofiados assim. Seria uma aberração. O crescimento precisa ser o quê? Orgânico. Todo o corpo. Proporcionalmente. O sujeito cresce o corpo, a cabeça fica pequenininha. Fica bonito? Não fica, né? Mas quando o crescimento ele é orgânico, produz a beleza de Cristo. Quando todo o corpo está se desenvolvendo no discipulado, todo o corpo também tem o alcance que precisa, ele tem uma elasticidade da graça para alcançar todo o corpo. Toda a igreja, cada membro precisa ser um discipulador. Cada membro. Não é aplicar lições de revista, presta atenção, não é aplicar apostilinha. Às vezes a gente começa a falar sobre discipulado, as pessoas procuram: pastor, tem um curso, tem um treinamento para discipulado? Não tem, filho. Você precisa andar com Cristo. É por isso que se reproduz muitas vezes umas aberrações de crentes, porque ele está sendo discipulado erradamente. Alguém precisa andar com ele e mostrar Cristo. É chamar alguém para uma caminhada com Cristo. Só há um discipulado saudável se o discipulador estiver andando nas pegadas de Jesus, ensinando e vivendo o que Jesus viveu. Você precisa chamar alguém para andar com você. Chamar alguém, pastor? Só que ele vai te conhecer. Paulo diz que ele ensinou Timóteo. Propósito, fé, perseverança, perseguição. Isso significa que ele chamou Timóteo para andar com ele. Não era só no dia que ele estava preparado para dar uma aula. É o dia que você encontra um ser humano de carne e osso. Sabe? De carne e osso. Sabe aquela expectativa que a gente tem com alguns líderes? Porque a gente nunca viu eles diferente disso. A gente sempre viu o sujeito de terno e gravata. A gente tem uma expectativa tão grande de santidade daquela pessoa. Olha, eu tinha um professor de seminário que eu achava ele, sim, muito espiritual.
Um cara extremamente formal. E uma vez eu chamei ele para ir para um congresso de líderes. E eu fiquei meio sem graça de chamar. Falei, esse cara é teólogo, da alta. E você não acredita uma coisa? Ele topou. E para piorar a história, quarto duplo, foi ficar comigo no congresso. E aí chegou lá, o cara relaxou para ser ele. E eu falei, até tu, Brutus. Eu falei, cara, eu tinha uma visão sobre a sua vida totalmente diferente. Eu prefiro essa que eu estou vendo agora. Ele era um excelente professor, mas como ser humano, aí a nota dele era melhor do que como professor. Sabe, às vezes a gente tem uma expectativa das vidas das pessoas, mas não sabemos o que elas vivem depois do expediente. Qual é a vida dela com Cristo? É isso que nós vamos experimentar no discipulado. As pessoas precisam andar nas pegadas que a gente anda com Cristo. Mas se você não estiver andando, a sua vida for semelhante a de Cristo, se você estiver caindo demais, tropeçando demais, dando uma nota demais, quem você vai reproduzir? Por que muitos crentes não discipulam pessoas? Eu estava pensando, possivelmente é porque a vida deles não é boa. Porque se chamar para copiar, o que será? Discipulado nos chama para viver numa outra esfera de vida. Você vai ter que ser coberto com a poeira de Cristo. Muda tudo. Muda tudo. Paulo, quando ele fala sobre o derramar dos dons do Espírito Santo, que capacita a igreja para a edificação, ele deixou as marcas do discipulado. Está lá em Efésios capítulo 4, 11 e 16. Eu vou ser bem ligeiro no texto aqui, porque eu quero aplicar só uma parte. E diz assim, versículo 11 em diante: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. E essa é a liderança. A finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, não o meu, o dele, do corpo de Cristo. Presta atenção. E até que todos cheguemos à unidade da fé. Ninguém chega lá sozinho. Por isso você tem que trazer seu discípulo para caminhar com você. Tem gente deixando outros para trás. Se tornou super-herói da fé e abandonou um tanto de gente pelo caminho. Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varonilidade perfeita, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como agitados, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, aí vem o princípio do Talmud, seguindo a verdade. Tem hora que é aletheia, tem hora que é logos, tem hora que é o Cristo, tem hora que é a palavra do Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo Cristo. Aqui, a verdade é Ele. É nele que a gente vai crescer. Então, chamar alguém para andar junto é para esse amadurecimento. E vai dizer assim, olha, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, todo o corpo com a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O crescimento vai acontecer se todos os crentes estiverem discipulando alguém. Você sendo discipulado, você discipulando alguém. Então essa missão não é um privilégio meu, do Anderson, do Ed. É um privilégio do corpo, mas é uma responsabilidade também. É um privilégio, mas é uma responsabilidade.
Eu quero concluir lembrando do talmidim, ou dos talmidins, que deveriam cobrir os seus pés com a poeira dos seus rabinos. Isso significa que eles precisavam andar muito perto. Como Paulo falou para Timóteo, que Timóteo estava seguindo de perto. Quase que com uma lupa, né? Onde Paulo pisou? Vou pisar. O que Paulo disse? Vou dizer. Por que Paulo chorou? Não sei, vou chorar também porque deve ser bom. Nossa vida precisa reproduzir a vida de Cristo, os valores de Cristo, a prática de Cristo. Precisamos estar cobertos inteiramente com a poeira dos pés de Jesus. A ponto do sujeito falar assim: rapaz, você está parecendo com Jesus. Esse é o melhor elogio que você vai poder receber nesta terra. O maior título. Alguém fala assim: como você está parecendo com Jesus? Agora, se alguém fala assim: olha, você não parece nada com Jesus. Pensa só, no final da sua vida, alguém vai dizer para você: você não parece nada com Jesus. Nada com Jesus. O discipulado não aconteceu. Entendendo então que nós não fazemos nossos discípulos, mas de Jesus, o discipulado gera o crescimento verdadeiro. Então, para essa igreja crescer espiritualmente e numericamente, precisamos discipular pessoas. Que cada crente precisa ser um discipulador. Que a maior herança que nós podemos deixar nesta terra são discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. A maior herança que nós podemos deixar não é ouro e prata. Discípulos ninguém vai poder roubar. Esses são os valores que a gente pode deixar. Pessoas que, se nós morrermos, vão continuar a obra de Deus, crendo e obedecendo a Jesus. Discípulos que continuarão a fazer discípulos. Um desafio para você. Pastor, é difícil. Eu não disse que ia ser fácil. Jesus não disse que a viagem nossa seria fácil, mas que ela seria uma aventura sensacional, sim. 2019. Cada crente aqui fazendo um discípulo. Um discípulo. Não pense em ganhar o prédio inteiro. Uma pessoa que você vai discipular, andar com ela. Ela vai comer a poeira do seu pé. Mas você vai ter que comer a poeira de Jesus. Preste atenção. Não é ela comer a poeira do seu pé e você sem Jesus. Aí você está levando ela para o inferno. Se você for no hospital visitar alguém, leve ela com você. Se for para o aniversário, talvez não precise. Se for no velório, leva ela junto. Se for orar, leve para orar com você. Ele precisa aprender a fazer o que você faz. Entender o porquê você está fazendo aquilo ali. Caminhar com você. Isso significa viver de acordo com a vida e valores de Cristo, amar a Jesus e a sua vontade, escolher um discípulo, aprendiz na fé para caminhar, para cobrir ele com a poeira do ensino, da vida e da prática do Evangelho de Jesus. Então você precisa orar diariamente por um discípulo. Deus, me dá um discípulo. Um discípulo. Alguém que eu vou ter a oportunidade de formar, de participar. Pensa na alegria. A gente não tem um prazer maior do que quando você leva alguém a Cristo. Sabe, levar alguém que você teve a oportunidade de conduzir, essa pessoa agora tem uma experiência com Jesus. E ele vai dizer assim: agora não é porque você me falou, não, é porque eu mesmo estou experimentando essa vida com Cristo. Então você precisa orar. Pôr com o seu discípulo diariamente. Quem vai ser seu discípulo? Você começa a pensar aí. Deus, me dá uma pessoa para mim andar com ele. Você vai precisar treinar seu discípulo a ser um discipulador. Vai dizer assim: olha, o que eu fiz com você, você tem que fazer com outro agora. A missão continua. Não seja uma represa, seja uma fonte na vida de outro. Uma fonte.
Uma igreja saudável, ela cresce pelo discipulado intencional, pessoal de cada crente. Uma oração para você: peça a Jesus um discípulo para treinar em 2019 e se disponha para isso, se disponha para essa jornada maravilhosa e que, quem sabe, no final do ano você tem um fruto a apresentar ao Senhor, um fruto, alguém que você discipulou. Mas não discipule ninguém em você. Discipule a pessoa em Cristo. O que é discipulado? Discipulado é reproduzir Cristo na sua vida. Discipulado é reproduzir a vida de Cristo que está na vida do outro. Nós podíamos orar. Baixe sua fronte nesse momento. Talvez você esteja pensando em alguém aí. Olha, esta pessoa com quem eu vou discipular. Entenda uma coisa, você precisa ser um discípulo de verdade, porque senão você não vai reproduzir um bom discípulo. Então talvez seja um motivo de sua oração, de você pedir perdão a Deus. Deus, eu não tenho sido um bom discípulo, eu quero ser um bom discípulo. Segundo, peça a Ele para te dar uma paixão pelo discipulado, alguém que você vai caminhar com Ele. A última coisa que essa pessoa talvez vai fazer vai ser entrar nessa igreja, porque é o resultado de um discipulado. Primeiro você vai levá-la a Cristo, através da sua vida, da sua atitude, de proximidade, de maneira intencional, pessoal, intensa, como os talmidim eram aprendizes, como eles aprendiam dos seus rabinos. Você vai fazer a mesma coisa. Eu quero orar por isso, em nome de Jesus. Então, ore pelo seu discípulo, aquele que você vai pegar para acompanhar. E se você quiser fazer um voto com o Senhor, ore muito antes. Deus, eu quero ser um discípulo, discipulador. A minha igreja vai ser saudável, porque todos os crentes aqui vão discipular. Se cada crente discipular uma pessoa, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O tempo é só Deus que vai determinar, o tempo do fruto maduro ser colhido. Essa igreja vai dobrar numericamente, porque ela tem um número dobrado de discípulos, discipuladores. É por isso que ela vai crescer. Não existe uma mágica, existe vitalidade do corpo. Crentes maduros vão reproduzir vidas saudáveis. Pai, nós queremos te adorar nesta noite. Nós queremos te bendizer, porque o Senhor nos chamou para sermos cooperadores na lavoura do Senhor, de participarmos da obra do Senhor, de caminharmos, ó Deus, e reproduzirmos em nossas vidas as marcas do Cristo vivo e verdadeiro. Queremos ser encontrados como os discípulos verdadeiros, queremos ser cobertos, ó Pai, pela poeira do ensino, da prática, da espiritualidade do verdadeiro Cristo. Queremos tornar de fato cristãos, as miniaturas do Cristo, cópias vivas, reproduzindo o coração, a mente, a vitalidade, a espiritualidade, o amor verdadeiro de Jesus Cristo. Queremos ser parecidos com Jesus, ó Pai. Mas nós queremos obedecer à ordenança do Senhor na Tua palavra. Queremos fazer outros discípulos, ó Pai. Não queremos fazer discípulos nossos, queremos fazer discípulos Teus, ó Pai. Por isso nos usa como canais. Santifica, ó Deus, esses canais, limpa-os, purifica-os e nos usa.
E nós te pedimos nesta noite, ó Pai, dá-nos pessoas, vidas preciosas, as quais cada um desta igreja terá o privilégio, o compromisso, a responsabilidade, o prazer de discipular, de capacitar, de treinar e de entregar ao Senhor um discípulo verdadeiro, obra que o Teu Espírito pode produzir. Aviva a Tua obra nas nossas vidas, nestes dias, que nós possamos experimentar um derramar do Senhor, um avivamento do discipulado nesta igreja, que essa igreja se torne saudável, que ela se torne, ó Deus, uma videira frutífera para a glória do Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Ah, amado irmão, ide em paz ao serviço. Saímos, somos igreja, saímos para fora para sermos uma bênção. Esta é a nossa vocação, fazer discípulo entre as nações, onde estivermos, enquanto estivermos indo, fazermos discípulos de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos cobrir, que o amor de Deus, nosso Pai, possa nos motivar, e que a unção, a comunhão, o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito esteja sobre nós como igreja, para fazermos a sua obra conhecida até o retorno glorioso do nosso Redentor, o qual vive para sempre. Amém e amém. Vamos cantar mais uma canção e logo após ela estamos encerrados. E aí você dê um abraço forte. Eu vou estar lá na porta para te dar um abraço, tá? Boa semana.